Bora lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A noite em que foi? Tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, preste atenção, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Tem algumas versões que falam do, essa daqui é a mais correta, no, é onde a aliança está sendo estabelecida, é a aliança no meu sangue, não é a aliança do meu sangue, é a aliança no sangue. Esta é a nova. Se é nova, é porque ela está substituindo uma antiga. Amém? Bora lá. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Perceba que a ação contínua de todas as vezes que beberdes, que comerdes, todas as vezes que vocês chegarem à ceia, Ele diz o que significa isso. Ele fala, é uma proclamação. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, proclamai. Vocês estão proclamando. Então a ceia é uma mensagem, ela não é um ritual. A ceia é uma mensagem que está sendo proclamada. Todas as vezes que comerdes e beberdes, proclamardes o que? A minha. Qual que é aqui que está proclamando? Qual que é a mensagem? Qual é a mensagem? A morte do Senhor. Vocês estão proclamando a minha morte e não celebrando um ritual. Transformamos a mesa num ritual, mas ela é uma proclamação de uma mensagem, pastor Joel. A Bíblia está dizendo. Jesus então, Ele está dizendo, ei, olha, toma o pão, este é meu corpo, pega o cálice. Esse cálice, ele é a nova aliança, no meu sangue. E todas as vezes que vocês beberdes, que vocês comerdes, vocês vão estar proclamando, em alto e bom som, uma mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? A morte do Senhor. É preciso que eu e você entendamos, porque há uma confusão na proclamação da ceia. E qual é a proclamação da ceia? Qual é a mensagem de que anos e anos você tem ouvido? De que a ceia é o lugar onde só quem não peca pode comer. Só quem é filho de Deus, só quem é membro da igreja, só quem não fez nada de errado pode vir. E isso tanto na evangélica como na católica romana. Você que veio da católica romana também é a mesma coisa. Se não fizer a crisma, se não fizer a comunhão, não pode participar da Eucaristia. Sim ou não? Eu acho que é isso, né? Falei certo. Nunca fui católico, eu acho que é isso. Mas preste atenção. Agora, o texto está dizendo outra coisa. Porque a mensagem, e eu me lembro disso há muito tempo e não falo como crítica, mas falo de alguém que contesta a verdade. Constata a verdade, de que por muitos anos, em dia de ceia, quando eu
me apresentava num culto de ceia, eu me apresentava da seguinte forma: hoje é dia de ceia e hoje é dia onde o pecado é apontado, aonde eu me sinto o maior pecador, na onde eu decido esconder ou revelar. Se o meu pecado for exposto, eu não como. Se eu esconder, eu como, mas posso morrer por isso. Aonde parecia que a minha performance espiritual iria determinar se poderia chegar na mesa ou não. Essa é a mensagem de muitas igrejas até hoje. Mas a Bíblia está me dizendo que essa não é a mensagem. A Bíblia me diz que quando eu chego à mesa, que eu como e bebo, eu estou proclamando algo. E estou proclamando o quê? A morte. A mensagem da morte. E qual que é a mensagem da morte? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Não é? Não é? Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Vamos de novo, qual que é a mensagem? Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. E qual que é a mensagem da cruz? Isaías 54, põe lá para mim, por favor. Isso aí, Gabriel, fica aí. Isaías capítulo 54. Diz a palavra do Senhor: Isaías 54, não, 53. A partir do 4. Vamos ler lá um. Vamos ter de um, vamos lá. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Esse texto, Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus nascer, e esse texto é messiânico, é uma profecia a respeito de Jesus e da obra dele. Ele está falando de Jesus aí, presta atenção do que vai falar. Ele apareceu como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Olhavam para ele: quem que é esse? Da onde vem? Quem que é essa pessoa? Lá da Galileia, de Nazaré, que isso? É disso que está falando. Como? Da onde surgiu isso? Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada que havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Ei, se você pensava que Jesus era uma pessoa que gozava de beleza física, você está equivocado. Ele não gozava de beleza física. A Bíblia diz que ao olharmos para ele, não havia nada que o atraísse. Bora lá, versículo 4. E no entanto, a 3 eu pulei, né? Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Ei, Jesus experimentou o que era dor. Ei, nós estamos falando de Jesus aqui, preste atenção. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondessem o rosto. Foi menosprezado
e nós não demos à sua pessoa importância alguma. É isso que Jesus viveu, versículo 4. E no entanto suas dores, preste atenção, que aí começa a revelação da obra de Cristo. E no entanto suas dores eram nossas próprias enfermidades. Escute, as dores de Jesus eram o quê? Só 6 pessoas entendeu. As dores deles eram o quê? Nossa? Era a minha enfermidade, era a sua enfermidade que fazia ele adoecer. As suas dores eram nossas enfermidades. Está aqui comigo? Que ele carregava em seu ser, sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Ei, aí a promessa de que a cura física, na cruz do Calvário, Jesus liberou, para que possamos ser curados sobrenaturalmente. Ele levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Porque a hora que as pessoas olhavam para Jesus na cruz do Calvário, aqueles que não entendiam, aqueles que não compreendiam, diziam assim: olha, ele está sendo condenado por Deus, ele está sendo castigado por Deus, ele merece estar lá. Mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Sai da área, da esfera física, e agora começa a entrar na área espiritual. Culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Percebe, irmão, que ele está falando de culpa, transgressão e iniquidade. A culpa é que eu carrego quando minto, quando peco, aquele peso de errar e carregar aquilo. Transgressão fala de quando o pecado é conhecido, e eu literalmente faço isso. Eu sei que é pecado e faço. Transgressão, eu transgredi um mandamento direto de Deus, isso é transgressão. E iniquidade é pecado sistematizado na nossa vida. Iniquidade é assim, eu sei que eu peco e continuo pecando, e minha mente cauteriza, e aí eu continuo nessa vida, sabendo que é errado, mas não paro. Isso é iniquidade. O homem iníquo, aquele que sabe, que sistematiza uma vida de pecado. Sabe aquele pecado, meu irmão, que virou pecado de estimação? Misericórdia, pastor. Sim, tem gente que tem pecado de estimação. Sabe que está errado e não para. Sabe que está errado, mas é tão prazeroso, é tão gostoso. Porque, irmão, se eu dizer para você que todo pecado é ruim na prática, não, a maioria deles não é. O problema é a consequência. Sabe aquele, você sabe que está errado, mas continua. Você sabe que está errado, mas continua. Isso é iniquidade. Mas a Bíblia diz que ele levou culpas, transgressões e iniquidade. O castigo que nos propiciou, que nos deu a paz, caiu todo sobre ele. Você lembra quando lá no jardim Getsemane, eu falei disso quinta-feira, Jesus, na sua oração, e eu vou lhe dizer, irmão, que a nossa salvação se deu no Getsemane, a conclusão foi na cruz, a consumação foi na cruz, mas a nossa salvação foi no Getsemane. Foi ali que Jesus se entregou completamente, porque naquele momento ele pediu: Senhor, tem jeito? Tem plano B? Tem muitos teólogos que não gostam de encarar essa humanidade de Jesus. Dizem assim: não, Jesus não estava querendo deixar a cruz. Sim, ele estava querendo sim, porque não tem outra interpretação. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, que está dizendo, se for possível, eu não quero viver isso. Se for possível, me afasta disso. Se for possível, se tem uma outra forma, eu não gostaria de ir. Eu estou vendo o tamanho do peso. Agora, pastor, o que é que Jesus estava querendo evitar? Esse cálice, é o cálice da ira, era onde Deus ia cobrar da humanidade todo o pecado. Sabe a canção?
que o B liberou aqui junto com o Song. A criação precisava de ser resgatada, salva. O pecado de todo o mundo ia ser derramado em um homem só. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que o pecado do estuprador, que o pecado do terrorista, que o pecado do pedófilo, que o pecado do assassino, o pecado do homicida, o pecado do corrupto, todos os pecados. Pense na pessoa mais vil que você já conheceu, a história mais aterrorizante que você possa ter ouvido, e a gente tem visto cada coisa hoje. A Bíblia diz que o pecado de todos eles já foram cobrados na cruz do Calvário. Pastor, mas se foi cobrado, então a pessoa não vai pagar mais. Não, não funciona assim. Romanos vai dizer que não funciona assim. Vai funcionar a partir do momento que aquela pessoa reconhece o que Jesus fez, crê e recebe pela fé. Aí o seu pecado está instantaneamente perdoado. Mas se não fizer isso, aí ele vai pagar o preço do pecado. Aí ele vai ser condenado, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente isso. Agora, quando que isso foi feito? Aonde que isso foi realizado? A Bíblia, Isaías, há 700 anos antes, ele está dizendo, olha, ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou, a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas, fomos curados. O que ele passa na cruz do Calvário, gera salvação e cura para mim e para você. Uau! Pastor, o que é isso? Essa é a mensagem. Na verdade, irmão, esse é o cerne do cristianismo e do evangelho. Essa é a mensagem que o mundo precisa de ouvir. Qual, pastor? Que o pecador foi salvo, que o preço do pecado foi pago. É isso, a boa nova é essa. Agora o problema é que a gente criou uma estrutura e criou um monte de discussões teológicas que mais turvam a água do que ensinam. Você que está sentado aqui, quer você acredite nisso ou não, o que vai fazer diferença na sua vida é isso. Você precisa de crer e receber. E a partir do momento que você crê nisso, pastor, e o que eu tenho que fazer? Não, irmão, não se faz nada, só crê. Crê pela fé, crê porque ensinou, crê porque é verdade. Crê porque isso transforma, crê porque isso muda. Há milhares de anos, Deus tem salvado pessoas. Há milhões, bilhões de pessoas salvas no mundo, por conta dessa palavra. Essa palavra simples, essa palavra verdadeira, do que Jesus Cristo pagou o preço do pecado para a humanidade, e todo aquele que nele crê será salvo. E todo aquele que nele crê será feito filho de Deus, João 1,12. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, quando eu sou filho de Deus? Quando você nasce de novo. É por isso que Jesus em João 3, ele vai dizer para Nicodemos, o doutor da época, ei, é necessário vos nascer de novo. Mas pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Não, não é isso. Você precisa de nascer da água e do Espírito. Você precisa de nascer espiritualmente. Uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É novidade de vida. Efésios vai falar sobre isso.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele vai continuar dizendo que nós fomos feitos, feitura dele, para viver uma vida de novidade. Por isso, irmãos, hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas frequentando igreja, mas nós não temos uma grande quantidade de pessoas transformadas e nascidas de novo. Porque Jesus, ele não vem melhorar a tua vida, ele vem primeiro matar você. Esses dias eu falei algo e eu quero repetir para você, preste atenção. Na vida natural, o homem nasce, cresce e morre. Na vida espiritual, no sobrenatural, o homem morre, nasce e cresce. Na vida natural, o homem nasce, cresce e morre. Na vida espiritual, o homem morre para depois nascer. E depois que ele nasce, aí ele cresce. E aí ele não para mais de crescer. Efésios 4 vai falar disso. Até que vocês sejam o quê? Se formem. Até que vocês cresçam, amadureçam, estatura de varão, e vai começar aqui e vai terminar no céu. Agora, ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O mundo precisa de ouvir de novo a palavra do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Pastor, qual que é o Evangelho? É simples, irmão, mas ele tem que ser pregado com unção, com vida, com presença, com poder de Deus. E quando for pregado, o Espírito Santo precisa de agir, tocar no coração, transformar, quebrantar, fazer de novo. Esse é o poder do Evangelho. Paulo fala sobre isso. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque quando Jesus entra, meu irmão, o que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. O que adulterava não adultera mais. O que fofocava não fofoca mais. Aleluia. Aquele é um depois, um antes e um depois. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus cura um cego de nascença. E aí fica todo mundo preocupado, por que curou um cego de nascença no dia de sábado? E aí, em vez da turma olhar para aquilo que tinha acontecido, os teólogos da época estão querendo explicar, ou que estão querendo validar a ação de Jesus, porque foi no sábado. E aí perguntam para o cego: quem que é que fez isso? O que você acha que ele é? O cego diz assim: quem ele era eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eu quero te dizer uma coisa, te fazer uma pergunta: tem um antes e um depois na sua vida depois de Jesus ou não? Eu era assim, mas depois de Jesus agora eu sou assim. Eu era uma pessoa chata, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensava nela, uma pessoa que não via nada, uma pessoa que praticava todo e quanto é tipo de coisa. Eu era assim, mas depois que encontrei Jesus eu não sou mais assim. Sabe por quê, irmão? Eu vejo um monte de gente que frequenta a igreja, mas continua do mesmo jeito, continua com o mesmo tipo de palavra. Meu irmão, não faz sentido um cristão falar palavrão. Faz sentido um cristão falar palavrão? Ô irmão, a Bíblia diz lá em Tiago, eu acho que está em Tiago, de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Não pode, meu irmão, de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce. E muitas vezes a gente vê uns cristãos aí soltando umas coisas e fala: Jesus, que é isso? Da onde vem esse inferno?
Irmãos, não faz sentido um cristão de verdade ter uma vida dupla. Não faz sentido. Ei, jovem, olha aqui para mim, por favor, você. Eu não entendo a juventude de Jesus hoje, uma juventude que ela senta, ela come e bebe, ela fala de tudo menos de Jesus, ela fala de tudo menos de Jesus para as pessoas, ela fala de tudo menos de algo espiritual, é carne, 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 é conversa fiada, é conversa de duplo sentido, é só coisa que não tem nada a ver, e eu fico perguntando, aonde está a mudança, a transformação disso? Eu era, agora eu não sou mais. Eu era, agora eu não sou mais. Não faz sentido. Não faz sentido os pais. E aí eu quero já aproveitar e dar um recado para os pais aqui, irmãos. Eu tenho contato com professores de escolas particulares, eu estou em contato com ministério infantil. Deixa eu falar, está na hora dos pais começar a aprender a cuidar dos filhos, a educar os filhos, a colocar limite nos filhos. Meu irmão, tem coisa que não é oração, não é vara, viu? A Bíblia diz, fuxiga a criança com vara para pôr limite nela. Ah, pastor, isso dá processo. Que dá processo nada. Dá processo é um menino com 12, 13, 14 anos, menino de 10, 12 anos. Ah, meu irmão, de verdade. Aí se eu pegar aqui na igreja, em culto, para deixar a criança quietinha, tem que dar celular na mão dele, senão ele não, é que nem você colocar da Dramin, põe o celular na boca dele que ele para. Na minha época, pastor Francisco, na minha época, pastor Ezequiel, na sua também, porque você levou muito beliscão de sua mãe. Sabe como que a gente fazia? Sabe como minha mãe fazia? Nós íamos na presbiteriana, tinha aqueles bancão, pastor João, você lembra desses bancos? Minha mãe é uma mulher boa, gente, essa não é boa. Ela ela escolhia um banco que encostava na parede. Aí ela botava tudo nós e sentava lá assim e ficava. E falava assim, ó, vai começar o culto. Vocês bebem água aqui em casa e vocês fazem xixi aqui em casa, porque lá vocês não vão fazer. Meu irmão, aqui é um tal da turma da bexiga sorta, que eu vou falar uma coisa para você, irmão, já falei sobre isso. O Exu da bexiga sorta. Eu estou pregando aqui. Irmão, se você tiver com a bexiga solta, pode ir. Eu sei que tem gente que tem bexiga solta. Tem gente que tem, né? Eu entendo isso. Mas tem uns que não. Tem uns que gostam de passear. Você quer ver a hora do tour aqui na igreja? Do dízimo para a oração, da pregação. Vamos lembrar, está no dízimo. A turma já vem tudo junto e lá para o banheiro. Pastor, do que você está falando? Isso tem a ver com ética, com postura, mas isso daí tem a ver com transformação. Isso tem a ver com levar Deus a sério. Tem um livro, eu vou até indicar para o Éden, eu acho que eu vi lá no Éden, eu vou indicar para você, do John Bevere, que diz, o tema do livro é Temor ao Senhor. Vai ler esse livro. Temor ao Senhor não é medo de Deus, é saber quem Deus é e se comportar de uma forma como deve ser feita. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de que nós precisamos de praticar um cristianismo de fato e de verdade. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz é a nossa vida. A mensagem da cruz, meu irmão, a Bíblia que o teu vizinho lê é você. A Bíblia que Deus lê, a Bíblia que o vizinho lê é você, querido. Sabe, irmãos, hoje a gente tem vivido um tempo que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. O que, pastor? Virou moda ser cristão. Há uma massa de evangélicos, um pessoal que virou moda ser cristão, ir na igreja da parede preta,
dos telão, das luzes, das bandas, dos encontros de homem, dos encontros de mulher, dos encontros de casais, tudo isso tem o seu lugar, nós também fazemos. Das classinhas para as crianças, do lugar das lanchonetes, das bandas. Mas irmão, escute, se não tiver transformação, se não tiver vida, não faz sentido nenhum isso. Não muda nada. Pelo contrário, se torna mais um elemento de enganação do que de verdade. Fica mais um fake news, irmãos, do que de verdade uma mensagem proclamada com quem tem autoridade. Porque o que nos dá autoridade na mensagem é a vida. É a vida que autentica o que você fala. É a vida que autentica a tua fé. É a tua postura, a forma como você vive. Alô? Por isso, irmãos, quando Paulo vai dizer, quem era, não é mais. Porque o encontro com Jesus, ele transforma. Você precisa de olhar para dentro da sua vida, olhar para dentro de você e perguntar se existe esse eu era. Não sou mais. Eu era, não sou mais. Eu era, não sou mais. Eu preciso de ter essa experiência, porque pastor, se eu não tiver, você está se enganando. E uma das coisas que eu digo, querido irmão, muitas vezes a igreja se torna o corredor do inferno. O que? Ela se torna um lugar de engano para pessoas que podem passar a vida inteira frequentando e nunca tiveram de verdade um encontro com Ele. Porque a mesa, como Paulo diz, quando nós comemos e bebemos, ela está proclamando a morte, porque Jesus morreu para nos transformar, para nos dar vida. João 10 vai falar, e que tipo de vida? Uma vida abundante, uma vida com um potencial extraordinário de vida. Vida em todas as áreas, vida abundante, é vida em todas as áreas. É vida abundante emocionalmente, é vida abundante fisicamente, é vida abundante nos relacionamentos, é vida abundante em todas as áreas, e eu e você precisamos de entender e viver isso. Pegar esse evangelho e trazer ele para onde ele tem que ser aplicado. No casamento, no trabalho, na escola. Porque, queridos, por favor, entenda o que eu estou lhes dizendo. Nesse ambiente do qual nós estamos aqui, é fácil. Nós estamos num ambiente de auditório, uma pessoa falando e centenas ouvindo. Mas enquanto eu falo, só você sabe o que você está respondendo. Enquanto eu falo, só você sabe o que está passando dentro do seu coração, que tipo de pensamento. Você está assim, não quero nada disso, não quero saber nada disso, não vejo a hora de acabar para mim almoçar. Não, eu não acho que é muito assim não, do jeito que eu estou tocando está bom. Ou de repente, meu irmão, tem gente que não está nem ouvindo. É possível, pastor? Com certeza. Com certeza é possível pessoas estarem aqui e não ouvir nada do que está sendo dito. Porque você continua, quando o nosso coração endurece, querido,
É por isso que nós sempre estamos orando para que haja uma unção de quebrantamento, porque se o coração não quebrantar e não haver um toque do Espírito, a nossa oração como liderança, a minha oração, irmãos, eu me debruço nesse altar aqui e vivo clamando: Senhor, eu não tenho poder de tocar nos corações, eu não tenho poder de mover um centímetro para que essa vida mude, só o Senhor pode. Nós clamamos, nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos para que o Senhor faça isso. A história da igreja, a história da humanidade, ela é contada por momentos em que o Senhor visita a humanidade, e quando Ele visita a humanidade, que o Espírito Santo, Ele começa uma obra, se chama momentos de avivamento, que o que? Acontece algo extraordinário, pessoas se convertem, a ação de Deus, ela é muito maior, ela é muito mais poderosa. Pastor, do que você está dizendo? Enquanto eu estou aqui me esforçando, me esgoelando, tentando encontrar argumentação, tentando encontrar palavras para tocar dentro de você, simplesmente um toque do Espírito Santo muda tudo. Ele vem e faz assim, pum, Ele te quebranta, Ele te pega para o meio, você vai olhar e vai falar assim: o quê? Eu estou vivendo isso, o quê? Eu estou fazendo isso, o quê? Eu estou sentindo isso, o quê? Eu não posso continuar desse jeito. E vem um sentimento, sabe do quê? De arrependimento. E vem um sentimento dizendo assim: não, eu não posso continuar vivendo desse jeito. E aí vem uma fome por Deus. E você diz: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de mudar, eu preciso de transformar. Alguém arranque de mim essa culpa, alguém arranque de mim essa vergonha, alguém arranque de mim essa sujeira, alguém arranque de mim. Você fica desesperado, você quer um toque de alguém, que só pode Jesus pode fazer isso. Conta essa história de um homem chamado Joãozinho da oração. De Joãozinho ele não tinha nada. Havia um vilarejo lá nos países bálticos, entre 1600 e 1700, que era chamado de o Vale Cemitério de Pastores. Todo pastor que chegava naquele vilarejo não conseguia ele ir embora, só tinha uma igreja, um salão pequenininho, que cabia de 25 a 30 pessoas, e todo pastor que ia para lá, não conseguia ficar lá um ano. Alguns não conseguiam nem voltar ao ministério, e aquele lugar começou a ser chamado de cemitério de pastores. E aí então enviaram o Joãozinho da oração. Como eu disse, de Joãozinho ele não tinha nada, porque era um gigante de Deus. E o João, a hora que ele chega, antes dele entrar no vilarejo, havia um limite, e havia uma cerca. Ele para naquela cerca, e ele começa a orar. Bill Johnson conta isso num dos seus livros. E ele para e ele começa a orar. E aquele homem já era tão cheio de Deus, aquele homem já carregava uma presença tão poderosa de Deus, que ele começa a orar e interceder pelos habitantes daquele vilarejo. E ele clama, e ele clama, e ele entra numa intercessão, e nada, ele fica ali horas e horas e horas e horas, intercedendo e orando, e ele começa a chorar, e ele vai perdendo as forças, e ele cai ali orando, buscando, e de repente ele volta e continua orando, simplesmente depois de dias ali orando, de repente ele entende que o céu tinha aberto. Depois que o céu abriu, ele entra no vilarejo, e no primeiro culto, todo o vilarejo vem aos pés de Jesus. A palavra em Zacarias diz: não é nem por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito. Sabe, igreja, está na hora da gente entender que ceia, e eu quero enfatizar isso na sua vida e na minha vida, ela não é um ritual vazio, ela não é um lugar onde você vem por mérito, porque você fez, mas ela é uma mensagem, essa mesa ela proclama algo, essa mesa ela proclama uma mensagem, essa mesa ela fala do Cordeiro que veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e essa igreja ela precisa de entender e compreender a mensagem da cruz que transforma, homens e mulheres pecadores em homens e mulheres transformados, que nascem de novo e que fazem diferença na onde estão, que fazem deles um era, um antes e um depois. A igreja precisa de entender que todas as vezes que nos reunimos, que toda mensagem proclamada é uma ceia liberada, é o pão compartilhado, é o vinho liberado, é o sangue derramado. Eu sou aquele que veio para morrer e salvar e buscar o que se havia perdido. Isso é ceia, essa é a minha mensagem, é a tua mensagem. Existe tempos de aridez? Existe. O profeta Isaías, ele começa o capítulo 53 dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi chamado para pregar para ninguém ouvir. Ei, olhe para mim que eu vou dizer algo para você muito importante. Nós não fomos chamados para gerar resultado, fomos chamados para proclamar uma mensagem. Os resultados virão por promessa dele, não por manipulação nossa. Pastor, quando somos fiéis? Quando proclamamos. Esse é o nosso papel dentro do plano. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Nosso papel é proclamar, nosso papel é ensinar, o nosso papel é dizer: ei, ele morreu. Mas a proclamação não se dá de uma plataforma com um microfone. A proclamação se dá de uma vida vivida com integridade, com fidelidade. A fé que eu digo que professa. E a fé ela é praticada a partir da minha casa, dos meus relacionamentos. Ei, se você estiver sendo reprovado na sua casa, você não pode ser aprovado em lugar nenhum. Se você for reprovado na sua casa, você não vai ser aprovado em lugar nenhum. Você pode ser aplaudido pelos de fora, mas se a casa não reconhece, ei irmão, não há governo de Deus. Não é à toa, irmão, que eu tenho certeza que nós vamos viver, já vivemos tempos. Quando falamos de 25 anos atrás, nós falamos de um tempo em que o Espírito Santo estava soprando sobre o Brasil. O Espírito Santo estava soprando e era muito fácil. Você falava, as pessoas vinham de multidão, a transformação, o toque de Deus. Meu irmão, demônio era assim, ó, de pancada. Você falava bu, cai um monte. Mas não tinha nada a ver com você, irmão. Tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo. Agora deixa eu te dizer, nós somos aqueles que temos que proclamar, mas nós temos que ser aquele que tem que provocar o céu. O céu precisa de ser provocado, irmãos. Sabe, a gente gosta de cantar aquela música: eu vou bater, 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 até o céu abrir. Quer mais? Eu vou o quê? Eu vou clamar, 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 até o quê? Até o céu? Até o céu ouvir.
Cadê? Isso não pode ser uma canção, isso tem que ser uma atitude, um estilo de vida. Canção, 5 minutos, acabou, irmão. Cadê a juventude que está batendo? Cadê a juventude que está proclamando? Cadê? Ei, nós precisamos de começar a reconhecer o que nos falta e clamar ao Senhor o que nos falta. Pedi nos recebeis porque pedi vós, vocês não estão recebendo porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. Eu preciso de olhar para dentro e ver o que, sabe, irmãos, eu acho incrível, as pessoas muitas vezes, algumas pessoas elas ficam frustradas porque elas querem lugares, elas querem posições, elas querem microfone, elas querem palanque, elas querem plataforma, elas querem ser líderes, elas querem dirigir pessoas, elas querem destaque. Irmão, seja destaque em Deus, seja destaque na oração. Vai, meu irmão, para o quarto da oração, vai orar, vai jejuar, vai buscar o Senhor. Eu duvido que Ele não vai te usar, eu duvido que Ele não vai colocar você em algum lugar de destaque. A Bíblia diz assim, que quando uma luz começa a iluminar, Deus não deixa ela debaixo da mesa, Ele coloca ela em cima, para que todos vejam e toda a casa seja iluminada. O problema é que tem pouco fogo, tem pouca iluminação, tem muito barulho. Nós estamos aqui, meu irmão, num movimento. Qual movimento, pastor? Nós estamos num movimento de oração. Nós estamos num movimento, cadê os 120? Essa semana a gente conseguiu, o pessoal aqui do Integral conseguiu manter de 8, 10, 12 horas de oração ininterruptas aqui nesse altar. Tem alguns irmãos que já aderiram, a gente está conseguindo, tem uns que estão em casa, mas eu quero falar para você que o meu coração, o meu sonho é que a gente consiga, num momento, meu irmão, num movimento de espontaneidade, num movimento orgânico, porque foi aquilo que eu disse, a igreja é um organismo, não é uma organização. Nós temos que entender que é um organismo que responde, um organismo que se move, um organismo que responde ao que o céu está dizendo, e é uma resposta para a terra. Eu e você precisamos de responder ao céu e ser uma resposta para a terra. Nós estamos pedindo para que Deus comece a colocar no coração dos irmãos o desejo de vir orar pelo menos 1 hora aqui. Porque qual que é o desejo, pastor? De que a gente faça, meu irmão, 24 horas de oração ininterruptas aqui, não por conta de um cenáculo, de um evento, mas por conta que seja um movimento, meu irmão, espontâneo, orgânico. Você tem ideia, a hora que a gente conseguir fazer isso, meu irmão, em que essa casa fique aberta 24 horas por dia, meu irmão, com gente vindo, orando todo dia, que seja 1, que seja 2, que seja 3, ei, irmão, nós vamos trazer uma revolução para essa cidade. Agora eu te faço uma pergunta: não tem gente o suficiente aqui para fazer isso? Claro que tem. Por favor, meu irmão, olha para a pessoa do seu lado, olha para a pessoa da frente, olha para a pessoa de trás, por favor, pode olhar. Olha quanta gente nós temos aqui, meu irmão. Hoje nós temos aqui umas 300 pessoas. Faz a conta para mim aí, ô matemático. Quantas horas na semana? De 24 horas, 7 dias. Quanto? 168? Se cada pessoa aqui assumir 1 hora por dia, é isso? Nós fechamos 24 horas de oração, 7 dias? Isso? É isso? Não, fala certo. 30 minutos, não, estou falando de uma. 168? Pastor Joel, olha que vergonha. Maurício, que vergonha. Se cada um de nós assumir meia hora, nós estamos em 300. 168 se assumir 1 hora. 1 hora, pastor Francisco, 1 hora. De segunda-feira a domingo. Se cada um assumir 1 hora, a gente mantém essa igreja 24 horas orando. Uma hora.
Tem uns que vai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que de repente, meu irmão, esses detalhes, Jones, mostram exatamente o que é real na nossa vida ou não. Você tem ideia, meu irmão, de 24 horas, pastora Lisa, 24 horas, clamando a Deus para que Ele mude essa cidade, hein, meu irmão? O Espírito Santo falou comigo essa semana, quando a gente iniciou. Ei, quanto mais vocês orarem, mais rápido vai acontecer. Ei, irmão, escute, se tem algo que move o céu é oração, se tem algo que faz, meu irmão, preste atenção, Billy Graham já dizia isso, a oração move o braço daquele que move o universo. Pastor, o que isso tem a ver com ceia? Ei, escute, deixa eu falar para você, Jesus pega o pão e diz, esse é o pão, esse é o meu corpo que é partido. Ele está falando de Isaías 53, o corpo que foi dado, que foi traspassado, que foi moído por causa da minha culpa, da minha iniquidade e da minha transgressão. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou sobre si as minhas doenças. Ele está falando desse corpo. Ei, esse é o meu corpo que é partido por vós. E quando Ele diz comam dele todos, Ele não diz coma quem pode, Ele não diz coma quem não tem pecado, Ele não diz coma quem não cometeu erro algum, Ele diz, esse é o meu corpo que é partido, comam dele todos. Aí começa da mesma forma a sentença, a frase, semelhantemente modo, do mesmo jeito, da mesma forma. Ele pega o cálice e diz, ei, vocês estão vendo esse cálice? Esse cálice é o meu sangue, é a nova aliança. Por quê? Porque a primeira, ela foi promulgada, ela foi estabelecida com sangue de animal. Hebreus vai falar disso. O que é um cordeiro que tinha que morrer? Agora, ei, irmão, preste atenção, você precisa de entender como é que funcionava isso, pastor. Sabe o que era, meu irmão? Uma vez por ano, a família precisava de pegar um animal, um cordeiro, e ele ia lá, meu irmão, e o cordeiro era morto. As pessoas precisavam de pegar aquele animal, e elas se identificavam com aquele animal. Ela ia lá, o chefe da família, o pai da família, colocava a mão na cabeça do cordeiro, estava transferindo a culpa da família, os pecados da família para o cordeiro. E esse cordeiro tinha que ter ficado com a família alguns dias, porque se identificava. Depois do sistema perdeu isso, mas essa era o princípio. O cordeiro tinha que se identificar. Agora pasme de um detalhe que você não sabe. Sabe quem que tinha que degolar o cordeiro? Não era o sacerdote, era o pai da família. Quem cortava a garganta do animal era a família. Sabe por quê? Estava tendo uma transferência, uma substituição. Agora a minha culpa está sobre o animal, então o animal que é culpado tem que morrer, porque eu não tenho mais culpa, ele tem, e foi eu sou a razão da morte dele, eu o matei. Não era o sacerdote que matava Daniel, oh Jesus, não era o sacerdote que matava, era o pai. Aí pastor, longe disso eu fazer, então irmão, era uma direção, uma ordem. Agora ei, isso acontecia na Páscoa. Agora ei, preste atenção, aquele cordeiro era morto, e aquela família então estava com os pecados cobertos, lembra da cobertura, da pele, para poder continuar vivo diante de Deus? Agora então, aquela família estava guardada até a próxima Páscoa, porque o sacrifício não falava do passado, falava do futuro. Agora então aquela família, ela ia estar protegida até a próxima Páscoa, porque na próxima Páscoa então aconteceria a mesma coisa. Por quê? Porque o sacrifício, meu irmão, vem para perdoar os pecados cometidos e os que vão ser ainda no futuro realizados.
As pessoas entendem e compreendem de uma maneira errada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns dizem assim: imagina, pensou, se na hora que eu morrer eu estiver cometendo um pecado, eu vou para o inferno. Meu irmão, que coisa mais doida é essa? Não é assim que funciona. Os meus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. Jesus levou, Jesus tomou, Jesus recebeu. Meu irmão, lembra de que foi colocado lá na cruz do Calvário? Tetelestai, está consumado, está pago, não tem dívida. Lembra de Colossenses? Porque o escrito de dívida, a célula de dívida que havia com você foi rasgada, encravado na cruz, e dizendo: está consumado, está pago, não tem dívida. Meu irmão, Satanás olha para mim e diz assim: ele é culpado. O Espírito Santo vem e diz: ele não é, foi pago lá na cruz do Calvário, não há culpa nenhuma. A Bíblia vai falar disso, que nós somos revestidos de uma nova roupagem. É por isso que em Zacarias 3, quando há a visão do sacerdote lá, ele está lá, lembra, Josué está lá diante de Deus, e Satanás chega para culpar Josué, para condenar Josué, e aí vem um anjo de Deus, Deus fala assim: troca as vestes dele, e quando troca as vestes deles não há mais culpa. Tem algo interessante. Eu estava estudando, eu estou preparando uma palavra de vestidos e revestidos. Esse trocadilho que a Bíblia diz a respeito de ser vestidos e revestidos. Primeiro, nós somos vestidos e revestidos de uma nova vida. Sai a veste de culpa, o homem morto, o homem velho, e entra um novo homem. Agora olha que interessante. E depois vem o revestimento de autoridade e de poder. Agora sabe o que é interessante? Quando diz lá, quando Gideão, ele é revestido pelo Espírito Santo, que ele recebe o poder do Espírito Santo, a palavra ali, revestidos, quando você vai traduzir, é assim: não é Gideão foi revestido pelo Espírito, o Espírito Santo vestiu Gideão. Não é o Espírito Santo que veste. O Espírito Santo vem e coloca. Ele veste Gideão. O Espírito Santo veste Gideão. A partir daí, as ações de Gideão é o Espírito Santo que usa. É igual a história da luva. Quem já ouviu a história da luva? Você está aqui comigo, meu irmão? Sim ou não? Você está com uma cara de que eu não sei o que você está falando, pastor? Faz de conta que isso daqui é a luva. Você está vendo uma luva aqui, amém? Então, você está vendo o que aqui? Uma? Obrigado. Essa luva aqui, ela não tem nada. Está vendo, ó? Soltar ela não faz nada. Isso daqui é eu e você. Mas preste atenção. Se de verdade eu tivesse uma luva aqui, o Espírito Santo é a mão. Aí ele pega e veste a luva. Aí, tudo que a luva faz, na verdade não é a luva fazendo, é a mão fazendo. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Ele quer nos vestir. Vai ver o Ezequiel, mas é o Espírito Santo trabalhando na vida de Ezequiel. É o Maurício, mas é o Espírito Santo trabalhando na vida. É a Helena, mas é o Espírito Santo usando a vida da Helena. Ele quer te vestir, Ele quer te revestir. Por isso, meu irmão, o Evangelho é o vestimento de Deus na minha vida e na sua vida. É Ele que nos veste, nos reveste. Sabe por quê? Primeiro nos tirando a culpa e nos dando uma veste de santidade, para que possamos frequentar de novo o mesmo lugar. Quando Adão perde, e quando a palavra lá diz e ficou nu, a palavra nu lá, porque ele perde a luz. Adão, eu já disse isso aqui para vocês. Adão, ele tinha a glória de Deus. Pensa, meu irmão, lembra quando eu disse para vocês na última palavra, que quando Deus chegava, ele manifesta de glória. Então, quem estava diante de Deus, todo mundo é revestido de glória. Todas as vezes que há uma epifania,
que a gente percebe lá no Velho Testamento, a manifestação de Deus, o que acontece com os seres humanos, a carne, ela cai, ela se prostra, ela não consegue. Lembra que Deus tem que levantar Ezequiel, Deus tem que colocar os homens de pé, porque eles não revestem, eles não conseguem, tamanha a glória de Deus. Mas quando Deus vem lá no virar da tarde, Adão não tem problema nenhum, ele anda com Deus, ele fala com Deus, por quê? Porque ele também tem essa veste de glória, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando ele peca, ele perde essa glória, ele perde essa luz, ele perde essa roupa. É por isso que a hora que Deus vem na virada da tarde, e por causa do pecado ele se vê nu, e quando ele diz: Deus, eu estou nu, Deus fala: mas quem te mostrou que você está nu? É porque você perdeu a glória, é porque você perdeu a presença. Então agora você se vê nu, porque o que você tinha era a minha glória, era a minha presença. É por isso que Romanos 3:23 diz: porque todos os pecados destituídos estão da glória. Alguém entendeu? Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que ainda nós não entendemos o que Deus tem para mim e para você como igreja. Porque o que a ceia faz, e é interessante, porque eu e você precisamos de entender uma coisa: a palavra memória ali não é só de lembrar algo que passou, pastor Ezequiel, mas a conjugação e o significado de fazer em memória de mim. Sabe o que está dizendo? Que todas as vezes que nós chegamos aqui, meu irmão, e tomamos do cálice e comemos do pão, é como se nós abríssemos um portal sobrenatural para vivermos lá com Jesus, recebendo tudo aquilo que naquele momento estava acontecendo. Ei, irmão, existe um poder que emana da cruz até hoje. Pastor, a cruz de Jerusalém? Não, a cruz da eternidade. Existe uma cruz, meu irmão, que emana salvação, que emana poder, que emana perdão, irmão. E quando eu e você comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós estamos dizendo: eu tomo posse, aquilo acontece agora, já. Não é um ritual morto, meu irmão, mas é uma prática viva de uma vida sendo liberada. É por isso que ceia cura, é por isso que ceia salva, é por isso que ceia transforma. Por isso que ele diz: todas as vezes que comerdes em minha memória. Sabe por quê, irmão? Porque ele quer nos revestir, e quer nos vestir desse poder, dessa unção, desse poder sobrenatural, que faz uma pessoa ser o que era, ficar para trás e ser uma nova criatura. Você está entendendo? Sim ou não? Que o Senhor faça isso na minha vida e na sua vida. Ceia nunca foi e nunca será performance. Nunca vai ser mérito. Nunca será meritocracia. Porque o homem nunca vai ter nada dele mesmo, por ele, para entregar para Deus. Só através do Cordeiro de Deus. Amém? Quero te convidar para a ceia. Por favor, a diaconia pode vir. Sabe, irmãos, não é porque eu quero, mas eu sou uma pessoa difícil para chorar, né? Não sei, deve ter alguma coisa entupida, mas tem uma coisa que eu choro fácil, irmãos, é na presença. Enquanto os irmãos cantavam a música Cordeiro de Deus, né? Do B, Cordeiro de Deus, né? Eu comecei a chorar. Eu acredito que essa conversa teve. Eu acredito que essa conversa teve.
Porque a Escritura, ela abre um quadro, ela abre o quadro se revelando à humanidade, e eu consigo ver uma sala de conversa. Façamos o homem. É a Trindade conversando. Não é eu vou fazer o homem, não é um dizendo para si mesmo, vou fazer. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fala de todo o propósito que tinha para ele. E ele vai governar sobre os animais, vai governar sobre todas as coisas. Ele vai multiplicar, ele vai dominar, ele vai governar. Irmão, quando eu paro para ver isso, eu vejo um Deus que tem plano, e tinha um plano, e tem ainda, e vai voltar a esse plano extraordinário. Deus, quando Ele cria a humanidade como cabeça. Ele não coloca a humanidade como alguém que tinha que ser subjugado, mas Ele coloca, olha, vocês vão cuidar daquilo extraordinário que eu estou fazendo. Mas nada pega o Deus de surpresa, e Pedro vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Nós nunca vamos tentar explicar, não vamos conseguir explicar isso, mas Ele não foi pego de surpresa. Mas Ele não nega a sua palavra. Ele sabia que o homem ia errar, que o homem ia falhar, e Ele preparou a salvação. Meu irmão, eu sou apregoeiro da salvação. A igreja precisa de ser apregoeira da salvação. Aquilo que eu tenho aprendido, meu irmão, eu não tenho uma vida para viver, mas uma missão a cumprir. Quinta-feira eu disse isso, quero repetir, irmão. Eu quero gastar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero chegar no final da vida e dizer assim: eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu acredito, meu irmão, em uma das coisas que nós vamos falar domingo que vem, e algo extraordinário. Apesar de José, ele ser curado, Deus o curou das suas memórias, e Deus o prosperou. Ele sabia que o Egito não era a casa dele. Manassés e Efraim, eu vou esquecer, eu vou prosperar, mas o Egito não é minha casa. Deus vai nos visitar, e eu quero voltar. Ei, irmão, Deus nos colocou aqui, sabe? E nós podemos prosperar, pastor Joel, nós podemos prosperar, Maurício. Aqui é o Egito, Daniel, na onde a gente pode viver, Efraim. Mas essa não é a nossa casa, Nato. Aqui não é a promessa. Estão confundindo provisão com promessa. Tem um lugar me esperando e te esperando. Não é aqui. Sabe, eu amo estar aqui, eu amo o que eu faço, eu amo minha família, eu sou grato a Deus, eu sou feliz, eu amo meu netinho, a minha netinha, não sei. Eu amo, mas não é só lá, cidadão do céu. Meu irmão, tem um DNA celestial dentro de mim, dentro de você. Ei, nós precisamos de voltar para o jardim do Éden.
na virada da tarde, com Ele, perto dEle, nele, que seremos plenamente perfeitos, plenamente cheios, satisfeitos, realizados. A estrela da manhã, Ele. É bom demais tudo, mas tem algo melhor, maior, mais poderoso, mais pleno, que me aguarda e te aguarda. Não podemos confundir. Deus precisa de homens celestiais vivendo aqui na terra. Nós estamos muito terreno, gente. Nós estamos muito terráqueo. Você tem resumido o que Deus é, o que Ele pode num culto de semana. Que lamento. A nossa energia, a nossa força, tudo que nós temos, a gente tem canalizado para conquistar coisas terrenas. Meu Deus, quanto engano. Tem uma canção antiga, não sei se vocês vão conhecer, que diz: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e eu voltarei. Eu vou voltar. Ei, você transformou seu filho no lugar e deu um lugar para ele que ele não tem. Você transformou o seu casamento e deu um lugar para ele que não é dele. Você pegou o seu trabalho, a sua empresa, a sua prosperidade e deu um lugar para ela que ela não tem. Você pegou seus sonhos terrenos e deu um lugar para eles que não deveria. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pastor, eu não consigo ter satisfação, e nunca terá se não for nele. É por isso que ele diz que ele é a plenitude de todas as coisas. Está me dando um negócio assim, sabe, irmão? Abaixou um ambiente celestial aqui agora.
alguém aqui que entendeu? Tem alguém aqui que entendeu? Será que tem alguém aqui que está vendo, está sentindo? Será que tem alguém aqui que está experimentando isso? Será que tem alguém aqui que está sentindo o Espírito Santo dizendo: é isso, hoje é dia de você mudar a sua vida, hoje é dia de você recalcular a rota, hoje é dia de você entender e compreender de que o que eu sou é maior do que qualquer coisa. Eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim viverá. Pode adorar o Senhor. Você está entendendo? Você está compreendendo? Nós vamos ceiar agora. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em muitos corações aqui nessa manhã. Escute, eu quero dizer uma coisa para você, que tudo em Deus é uma resposta. Deus, Ele nunca obriga ninguém a fazer nada. Alguns o toque é mais forte, estremece, sente no físico. Outros é algo, as lágrimas começam a escorrer e você não sabe por quê. Outros é só uma voz: aqui, pastor, não aqui, que diz assim: é com você que Ele está falando, ou é com você que eu estou falando. E o que eu faço, pastor? Você responde. Você diz assim: eis-me aqui, sou eu. Ah, pastor, mas eu tenho tentado tantos e tantas vezes, mas continuo caindo. Ele é a rocha que vai te permanecer de pé. Não tem vício que Ele não possa te libertar. Não tem pecado que Ele não pode te livrar. A única coisa que Ele precisa de saber que você quer. O que queres que eu te faça? Ele perguntou para tantas pessoas. Muitas vezes talvez você não sentiu nada, você só sabe o que você ouviu agora. Também faz parte. E você precisa dar uma resposta para aquilo que você ouviu. Enquanto nós ceiamos, e todos estão convidados e convocados a ceiar, porque a ceia cura, liberta, transforma.
transforma. É a proclamação da morte, da ressurreição e volta. Não é só da morte. Ele venceu a morte. Lembra? Ele venceu a morte e ressuscitou. E voltará. O mundo está convulsionando. Está percebendo aí? Guerras e guerras e guerras. Tragédias, tsunamis, terremotos, enchentes. Ei, nós estamos vivendo uma profecia, escute. O problema é que nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Irmão, nós estamos dentro de uma profecia. Nós estamos vivendo uma profecia. Tudo isso são sinais dos últimos dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dê uma resposta para o Senhor. Pastor, Deus falou comigo essa manhã. Eu quero a minha vida transformada. Nós vamos orar por você. Eu sinto que eu preciso de fazer esse convite antes de servir a ceia. Deixa eu descer aqui. Vou ser bem rápido, que eu não quero chegar no meio de hoje. Fecha seus olhos, por favor, orem rapidamente. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Eu vim aqui para orar com você. Você vai falar assim: pastor, Deus falou comigo. Se tem alguém que quer fazer aqui isso essa manhã, a Bíblia diz aqui, diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem alguém que quer fazê-lo? Levante uma das suas mãos, que eu quero te conhecer, quero saber onde você está, e quero orar com você. Eu sinto que Deus está salvando aqui nessa manhã. Eu sinto que vidas estão sendo transformadas. Eu sinto que o Espírito de Deus está fazendo uma obra. Se tem alguém aqui essa manhã, é com você que eu estou falando. Eu não vou me estender. Enquanto nós vamos ceiar, eu vou continuar aqui. Enquanto nós vamos ceiar, se você quiser, você vem aqui e eu quero orar com você. Amém? Pai, consagramos o pão e consagramos o suco de uva. Ao bebermos, ao comermos, nós receberemos aquilo que a Tua palavra nos garante: salvação, perdão, vida e cura, no nome de Jesus. Amém. Pode servir os diáconos em nome de Jesus. Vai
Vamos ficar de pé para comermos e bebemos todos juntos. O Senhor Jesus tomou o pão e partiu e disse: esse pão é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente de modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. Comei do pão e bebei do cálice. Faz assim com as mãos, eu vou te abençoar, vou te liberar. Senhor, a Ti seja dado louvor, honra e glória. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Que o Teu povo seja abençoado. Uma semana cheia da Tua presença, de portas abertas, e de um povo que entendeu que vai morar lá no céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, na força do seu poder. Em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente.